Olá, tudo bem? Capítulo 7 de Os Mensageiros. Esse capítulo se chama A Queda de Otávio. E ele começa dizendo: a ausência de Aniceto foi uma oportunidade de conversas interessantes. Formaram-se grupos de conversações amigas. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente que me apresentasse a elas, não que me movesse a curiosidade menos digna, mas o desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telósforo me fez sentir em tons diferentes. O amigo atendeu prontamente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava uns 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é de médico falido dos deveres do senhor me confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim. Não desconheci o roteiro certo que o pai me designava nas lutas da terra. Não possuía títulos oficializados de competência. No entanto, eu dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos no plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e no entanto caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio me impressionaram vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo aquilo que ele desejava dizer. Eu ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. E, meio acabrunhado, ele respondeu: as tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bem da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição, mas os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos templos da doutrina como nova revelação, podem se referir a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera de culpas adquiridas. Mas, meu amigo, o que teria motivado o seu martírio moral? Eu te noto tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram um estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: vou relatar minha queda. Verá que perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis comigo. Me preparei durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar as minhas contas e me elevar a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação me favoreceu com todas as facilidades e, principalmente, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito.
técnicos do auxílio me acompanharam à terra nas vésperas do meu renascimento, me entregando um corpo físico rigorosamente sadio, segundo a magnanimidade dos meus esforços, dos meus benfeitores daqui, né? Me seria concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando os seus esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. Então, seu compromisso era o de implantar o espiritismo no Brasil. E não deveria me casar. Não que o casamento não fosse bom ou que poderia atrapalhar o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Então, solteiro deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia o triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porque o ganha-pão trabalhoso me compeliria a não acender a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ou seja, ele tinha problemas com a sexualidade e ambições. Por isso precisava ser evitado o casamento e as ambições, né? Também ficou combinado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outra pessoa não amolecesse a minha fibra de realização, e para que não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e principalmente para que fosse mantida a impessoalidade no serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorro material cada vez maior, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendido de posses efêmeras, desinteresses pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado. Voltei não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Compromissos de amor, compromissos da responsabilidade, nunca são esquecidos. Mas, né? Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que esqueci todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar me colocaram ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, apesar das tendências materialistas do meu pai, que era um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa razão, meu pai se casou. Não, por essa ocasião, né? Meu pai se casou novamente e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha mãe mandou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes me conduziram a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores, mas me faltavam qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios me compeliam a desagradável estacionamento,
Os beneméritos amigos do invisível me estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles, com a minha vaidade doentia. E como eles prosseguiam com os apelos sagrados, que eu interpretava como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Tinha completado 19 anos e me entreguei desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, me afastando cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior me ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, aqueles 6 amigos que ele havia se comprometido a ajudar. Porque minha madrasta, ao se casar com meu pai, trouxe 3 pequeninos. Em vão, me implorou socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror. Eu os abandonei definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a um destino incerto. Em seguida, eu me entreguei à ociosidade. Cometi uma ação menos digna e fui obrigada a me casar pela violência. Mesmo assim, os amigos invisíveis persistiam, me revelando a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Mas à medida que esquecia meus deveres, toda tentativa de realização espiritual ficava mais difícil. Quanto mais bobagem fazia, quanto mais se afastava das obrigações assumidas, mais difícil ficava, mais difícil ter vergonha na cara e voltar. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me liguei tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Eu abandonei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, cuidaram da vingança. Ambos me atormentaram até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, Otávio se calou, como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Eu o abracei com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar a ele estímulo ao coração, mas Dona Isaura se aproximou mais, acariciou a sua fronte e falou: não chore, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tenha calma e coragem. E identificando o carinho dela por ele, eu meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime de amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Tantos preparos, tantas promessas, tantos sonhos, tantos compromissos, e somos desencaminhados facilmente pelos desejos, pela cobiça, pelo sexo, pelos jogos. E ao invés de começar de novo, nós cometemos um segundo erro, um terceiro, e assim vai, Cada vez que afundamos, é mais difícil acertar, apesar de nunca sermos abandonados.
apesar de que eles estão prontos a nos ajudar. E mesmo nos dando ouvidos a ele, não dando ouvidos a eles, eles estão ali esperando pelo nosso acerto, colocando condições de acerto em nosso caminho. E que a queda de Otávio não seja a nossa queda. Que tenhamos firme a vontade de servir, suportando os espinhos. O mundo espiritual vai nos amparando. Reconhecer o erro e pedir desculpas e recomeçar sempre. Vamos ao próximo capítulo, né? Depois de a gente meditar bem sobre isso, porque é uma lição, né? Pra gente estar sempre alerta, né? Aos nossos amigos que não nos abandonam e a gente normalmente não tá. Fiquem com Deus.